fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Amém. Eu quero frisar, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós damos o primeiro passo da infância espiritual rumo à maturidade, ao propósito do Senhor. Só que nós passamos vários processos. Eu mesmo estou há 40 anos na presença do Senhor. 40 anos atrás eu fui batizado e desses 40 anos, de 10 em 10 anos, sempre situações dolorosas vêm para me fazer crescer. E o Senhor me fez entender isso nesses últimos anos. Então, Deus sempre trabalha de maneira, às vezes, adversa que nós queremos, para que nós possamos conhecê-lo. Porque, irmãos, quando a palavra diz que Deus é socorro bem presente na tribulação, é que na hora mais difícil da minha e da sua vida, Ele aparelha com você e fala: estou junto com você. Eu permiti você entrar na fornalha, mas eu estou lá para que ela não consuma a sua vida. E muitas vezes, diante do processo das nossas vidas, nós afastamos do Senhor. Assim aconteceu com Israel. Israel foi liberto, Jesus enviou as pragas no Egito, derrotou todos os deuses que afrontavam Israel no Egito, todos. Os deuses do Egito foram humilhados. O Egito ficou pobre naquelas 10 pragas. E Deus deu ouro e prata para Israel. Mas com o passar do tempo, Israel foi afastando do Senhor. Por isso aqui Oséias grita: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Porque quando nós afastamos do Senhor, Deus vem com a vara da correção para nos corrigir. Todo pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Então Deus, Ele sempre corrige as nossas vidas para que possamos estar em sua presença. Só que nós não entendemos, nós afastamos. Por isso José fala: vinde, tornemos para o Senhor, porque afastaram o povo de Deus. No dia de José, Israel estava afastado, achava que estava dentro do propósito. Porque havia templo, havia adoração, só que eles adoravam ao mesmo tempo Deus e os Baalins ao mesmo tempo. E Deus não aceita esse tipo de adoração. Deus quer um coração 100% dele. Deus quer totalmente você em sua presença. Principalmente os pais, viu? Os homens, nós somos reino, sacerdote e profeta. Se nós nos posicionarmos, toda a família posiciona. E isso que o diabo não quer para mim e para você. Por isso que a sociedade está passando tantos problemas difíceis, porque não estão entendendo a sua função. Principalmente os homens não estão entendendo que são sacerdotes, que tem que voltar para o Senhor. Porque quando o homem volta para o Senhor como sacerdote, Deus traz o poder da restauração. Aí Deus começa a levantar muitas mulheres para interceder, para buscar, para que isso venha a ser a realidade. Porque você, mulher, como diz a Torá, você é o recipiente da glória de Deus. É você que traz a prosperidade e o poder de Deus sobre a sua casa. Por isso que a Bíblia fala que não é o homem que edifica, é a mulher que edifica a casa. Porque ela que é a base sólida da família. Deus dotou você, mulher, com todas as habilidades para você, de igual com o homem, e conduzir o homem a sua prosperidade em todos os sentidos. Então, quando nós estamos perfeitos nas nossas funções, vocês filhos estão obedecendo pai e mãe, Deus vai trazer para vocês grande prosperidade nessa terra. Os seus dias vão ser prolongados nesta terra. Então, todos quando estão dentro da presença de Deus, entendem o seu papel. Quando eu me converti, meus pais não eram evangélicos, e Deus falou: você vai exercer seu papel. Aqui está a minha família que é abençoada, que eu morei com eles lá em Itajubá, né? Então, alguns estão faltando aqui, mas além de eu vivi experiências tremendas, estava vendo Daniela aqui louvar a Deus, meu Deus, que coisa linda, né?
Quantos anos orando para que isso aconteça. Hoje eu estou vendo com meus olhos o fruto da oração. Vale a pena você orar, irmãos. Vale a pena você orar, porque uma hora Deus mostra para você, olha, valeu a pena, você passa por situações difíceis, mas eu estou fazendo uma grande obra. Nos a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Porque com o passar do tempo, então, principalmente hoje, nossas vidas são muito corridas. Né? Quem tem comércio sabe que é isso. Mesmo você que não tem, você sabe que sua vida é corrida, você que tem filhos. Todo mundo hoje em dia, né? Antigamente, as mulheres ficavam em casa, os pais trabalhavam, agora todo mundo tem que trabalhar para poder ajudar na família. É aquela correria. Então, irmãos, nessa correria, muitas vezes nós esquecemos do essencial, de buscar o Senhor. Como os irmãos lá em São Paulo da Batista, achei interessante quando eles vieram aqui em São Lourenço, eles falaram assim, olha, irmãos, São Paulo é uma correria. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos separando todos os dias 1 minuto para o Senhor, 1 minuto para oração e 1 minuto para agradecer ao Senhor antes de nós pegarmos o carro ou o ônibus para ir para o trabalho. Mas Deus fez uma obra tão grandiosa nesses 3 minutinhos todos os dias, que quando você dá um tempo para Deus, dentro da sua situação, Deus te ensina a orar o tempo todo, porque você pode trabalhar e orar. Você pode estar no seu serviço lá, no seu estabelecimento, orando e buscando o Senhor. Aí Deus te usa como canal de bênção para a glória dEle. E aí esse processo que o diabo quer impedir. Por isso que Oséias fala, olha, tornemos para o Senhor. Porque Ele despedaçou, Ele nos corrigiu. Ele permite situações na minha vida, na sua vida, para nos corrigir e trazer para o propósito. Mas nós não entendemos isso. Então é hora de nós falarmos igual o profeta Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Nos meios dos anos a notifica. Na ira lembra da misericórdia. Entra na minha vida, Senhor. Faça algo diferente na minha vida. Irmãos, Deus está levantando até adolescentes esses dias. Tinha uma menina aqui em São Lourenço falou para mim que, Carlos, Deus está levantando uma geração que ama a Deus. Começou a evangelizar na cidade. Eu achei lindo aquilo lá. Ela converteu e a avó dela faleceu no velório. Eu estava lá ministrando. Ela falou, eu quero ser igual a minha avó, que sempre foi fiel a Deus, chorando, para todo mundo ver. Olha que testemunho lindo. No dia do velório da avó, ela falou que queria ser igual a avó dela. Serva fiel do Senhor para a glória de Deus. Por isso que eu falo, fica na presença, porque o seu testemunho, só de você estar vindo aqui hoje, a sua família está notando que você é um servo, uma serva de Deus. Só de você estar na presença de Deus. Alguém está notando, então fica na presença, porque coisas grandes Deus tem para a sua vida. Só que nós precisamos entender que para cada vida Deus tem um tempo profético. No meu tempo, foram 10 anos, Deus fez grandes coisas na minha vida, e continua fazendo, mas cada pessoa Deus age de uma maneira. Então Deus quer que você abra os seus olhos para que você conheça Ele. Porque Ele, como detalhou para mim os projetos na minha vida, fez-me entender, Ele também vai detalhar para você os projetos na sua vida, vai fazer você entender as correções de Deus na sua vida. Hoje em dia ninguém quer ser corrigido. Deus corrige porque Ele nos ama. Ele não quer ver você e eu perecermos com esse mundo. E às vezes o não de Deus é o sim para a vida. Uma vez uma bispa de São Paulo, cheguei de madrugada, fim de um relacionamento na época, e ela falou para mim de madrugada, o não de Deus é sim para a vida. Aquilo me assustou, mas como que ela sabe? Lá de São Paulo, lá da capital paulista, falando isso para mim, logo hoje. Porque aí eu entendi com o tempo que era o sim para a vida. Hoje estou, graças a Deus, abençoado, com 2 filhos, casado, abençoado para a glória de Deus. Porque eu entendi que aquele não era o sim para a minha história. Então, muitas vezes, Deus vai te corrigir. E nessa correção, muitos afastam de Deus. Aí sempre vem a voz profética, não afasta. Tornemos para o Senhor. Vamos voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes. Porque muitas vezes você começou bem na sua caminhada, orava muito, buscava muito, jejuava, consagrava, e hoje você não faz mais isso. Alguma coisa errada aconteceu na sua história, que você parou. Mas hoje eu tenho vindo aqui como voz profética para que você venha prosseguir e conquistar lugares altos em adoração,
Porque Deus te chamou para estar em lugares altos de adoração a Ele, para glorificar Ele, independente de qualquer circunstância. Precisamos estar em adoração a Ele, porque Ele que nos sustenta, Ele que é a nossa fortaleza, Ele que nos faz vencer todos os desafios. Então Israel, quando começou a recuar, ela começou a perder os benefícios do Senhor. Satanás começou a governar a vida de Israel. Você está entendendo? Quando você para, o inimigo, ele começa a governar a sua vida e a sua história. Mas quando você busca a presença do Senhor, Deus, ele começa a operar na sua vida conforme o seu propósito. Mas muitas vezes você não entende isso. E por isso, Deus tem feito nós, nesta noite, estarmos aqui juntos, para que nós possamos entender que ainda é um propósito a ser alcançado pelo Senhor. Não acabou. A situação que você está vivendo, não está dizendo que acabou, não. É apenas o começo de um novo tempo sobre a sua vida. A depressão não vai te matar. A síndrome de pânico não vai te matar. Esse dia eu estava em Poços de Caldas, estava falando sobre isso. A minha irmã falou, mas eu estou passando esse processo, irmão. Fica na presença. Isso vai passar. Fica na presença. Hoje você está usando os seus remédios, ou está no médico, fica na presença. Que a presença de Deus vai trazer cura para a sua alma. Fica na presença e deixa Ele trabalhar. Teve 2 pessoas aqui em São Lourenço que eu vi, irmãos, instantaneamente se libertam da loucura na minha frente. Uma jovem e uma irmã da igreja. Hoje elas estão abençoadas. Onde eu encontrei com uma delas, hoje Deus abençoou ela até na vida profissional para a glória de Deus. Não tem mais aquela situação. Sabe por quê? Nosso Deus, quando Ele opera, Ele faz a obra perfeita. Mas só foram essas 2. Tem outras pessoas que estão no processo ainda. Mas como essas 2 venceram, você também vai vencer. Cada pessoa Deus traz de uma maneira. Deus ajuda daquele jeito, porque elas estão no limite da vida delas. Senão ele ia ser internado no manicômio, ia ser terrível. Aquela época, uns anos atrás, era horrível aquele lugar. Eu ia muito lá, quando meu irmão tinha crise, esse que faleceu. Eu ia levar ele, falei, Deus, agora tira ele daqui. Deus curou eu, meu irmão também, para a glória de Deus. Você está entendendo? Uma hora Deus faz a obra. Foi salvo, está lá com a glória, descansando. Mas antes de ser salvo, Deus mostrou para mim que ele ia ser curado, e foi curado. Nunca mais teve crise, mais de 20 anos sem crise, para a glória de Deus. Você está entendendo? Uma hora Deus faz a obra. Não é da noite para o dia. Essas 2 pessoas foi instantâneo, mas o meu irmão demorou anos. Fiquei anos com ele. Interna, traz para casa, interna, traz para casa. Até que Deus falou, agora basta, eu vou fazer hoje. Ele fez. Você está entendendo? Que o teu Deus está no domínio de todas as coisas, ainda que você não veja o processo rápido na sua vida. Porque muitos param de prosseguir em conhecer o Senhor por causa das situações, olha para a circunstância. Mas cadê Deus? O diabo vem no seu ouvido, mas cadê o Deus que você serve? Que permitiu a situação? Por que Deus permitiu tudo isso? Aí começa a falar no seu ouvido. Para de orar, para de ir na igreja. Não vai pregar amanhã, não. Seu irmão faleceu. Não, vou pregar sim, em nome de Jesus. Vou lá adorar, porque eu até falei, pastor Fabiano, olha, quando eu estou ali na Metodista, eu sinto o amor de Deus, é ali que eu tenho que estar. Você fala, pastor Camilo, é a igreja do amor. Uma vez eu fazia um processo longo aqui em São Lourenço, o pastor Zabatinho me ajudou naquele processo todo. Ninguém sabe, mas ele o tempo todo estava ali junto. Pastor Lourenço, junto, para a glória de Deus. Se do lado não ajuda, Deus levanta do outro lado, irmãos. A minha igreja mesmo na época não ajudou nada, mas interessa. Interessa que Deus usou alguém para ajudar, isso que importa. Ah, vá subir a sé. Importa que Deus sempre levanta alguém para estar contigo. Eu vim para cá falar, Deus, eu precisava de alguém fazer uma oração para mim agora, está uma angústia forte. Um jovem lá da igreja ligou e mandou um áudio, antes de ir para casa. Irmão, glória a Deus, era disso que eu estava precisando e vim para a glória de Deus, renovado. Porque é assim que Deus faz. Na hora que você menos espera, vem alguém, estende a mão para você. E às vezes da onde você não pensa.
Você pensa que vem um familiar? Não, às vezes é uma pessoa que você nem conhece. Vem lá e mostra que Deus, Ele está com você. Não interessa a circunstância, interessa que Deus está na sua vida. Mas há um processo, irmãos. Há um processo de correção. Hoje tudo é rápido, é fast food, tudo rápido. As pessoas dizem, Deus não trabalha assim, irmãos. Quem fala Salmo 1? Que o justo dá seu fruto na estação própria, como árvore plantado junto a ribeiros. Então, quem está na presença de Deus, está sempre crescendo. Porque pode passar a circunstância que for, pode vir o inverno na sua vida, mas o ribeiro do Espírito Santo está sempre nas suas raízes e nunca vai faltar fruto, mas no tempo certo. Eu tenho o tempo certo de Deus abençoar a sua vida. Meu filho Isaac demorou 20 anos para dar meu filho Isaac, que hoje ele está com 7 anos, mas ele cumpriu. Não foi no meu tempo, foi no tempo de Deus. Você está entendendo? Esse dia eu estava olhando para uma doutora, falei, Deus vai restaurar a sua família, seu casamento. Ah, mas aquele irmão demorou tanto tempo. Fica tranquilo, vai ser cada um de um jeito. Passou 3 meses, Deus restaurou a vida dele. Você está entendendo? Cada um Deus trabalha de um jeito. Não é porque o meu processo foi longo que o seu vai ser longo. Mas é importante você entender que tem que estar na presença de Deus. Você não pode sair da presença, porque é um processo na sua vida. E a luta do diabo é que você saia dessa comunhão gostosa que está aqui hoje. Porque essa comunhão, irmãos, que fortalece a sua semana, sabia? É esse lugar, esse aconchego, esse amor glorioso que vai fortalecer você em toda a sua semana, esta semana, para a glória de Deus. Então, já vai fazer tudo para te impedir de estar nos cultos. Mas quando ele tentar fazer alguma coisa, fala, Satanás, o Senhor é minha ajuda. Nele eu confio e eu vou. Mesmo sem sentir vontade, mesmo sentindo angustiado, mas venha, porque aqui Deus vai trazer cura para você, como trouxe para minha alma hoje, em nome de Jesus. Por que fala? Porque Ele nos despedaçou. Porque muitas vezes Deus despedaça o nosso propósito, porque nosso propósito não tem nada a ver com Ele. Eu já vi muitas pessoas que a gente tinha um relacionamento, Deus na minha vida, não quero, de repente, pum, acabou tudo. Aí despedaçou. Ficou sem chão, mas fica quietinho. Aí você está bem, trabalhando, está tudo certinho, de repente vem um problema na sua saúde, opa, Deus está querendo algo da sua vida. Então fica na presença, que Ele vai sarar. Ele despedaça, mas Ele sara. O processo de Deus é sempre assim, irmãos. Ele faz na nossa vida, é para nos mostrar lá na frente que tem algo melhor. Às vezes é uma perca aqui, mas lá na frente você vai entender que Deus fez o melhor para a sua vida. Se não entender aqui, você vai entender lá na glória. Porque, irmão, nesse processo que eu passei com o meu irmão essa semana, a enfermeira aceitou Jesus. O rapaz com final de câncer do lado do meu irmão aceitou Jesus antes de falecer, um senhor. Eu fiquei, meu Deus, eu estou orando para a cura, Deus está mandando embora. Importante que está salvo. Você está entendendo? Mas a moça, a enfermeira falou, nossa, mas ele foi tão tranquilo. Eu quero esse Jesus também. A enfermeira falou. Eu falei para ela, você tem na sua igreja, na sua cidade, essa semana eu fui lá, tem uma igreja lá perto da sua casa. Não, eu quero lá em São Lourenço, na igreja que você congrega. Eu tenho carro, eu vou vir aqui. Você viu? Olha a sede, irmãos. Sair da cidade dela para congregar conosco aqui. Você está entendendo? No meio da luta sua, no meio da dor, Deus está fazendo milagres. Você não está vendo. Não fica na presença e deixa Ele trabalhar na sua vida. Ele despedaça tudo que não é dele, irmãos, na nossa vida. Tem um mês em Israel que chama mês de Ave. No mês 9 desse mês, no calendário hebraico, não no nosso calendário, 2 vezes Deus destruiu o templo de Jerusalém, sempre nessa data. Não é coincidência, não. Eles iam lá, os rabinos iam olhar, a mesma data do primeiro templo foi destruído. O segundo também. Por quê? Esse mês significa que Deus destrói tudo aquilo que não é dele para estabelecer o que é dele. Então, muitas vezes acontece alguma coisa na sua vida, para Deus tirar o quê? O ídolo que está na sua vida. Porque
Porque muitas vezes nós idolatramos circunstâncias, pessoas, e Deus não quer isso para você, porque o primeiro lugar da sua vida é Deus. Você que é pai, que é mãe, o seu filho, né, é Deus da sua vida. O seu Deus dos céus e da terra. Por isso Deus pediu Isaac para Abraão, para ver que testar se o coração de Abraão era dele. Porque muitas vezes nós fazemos um ente querido nosso, Isaac, queremos do nosso jeito, da nossa maneira. Não, Deus faz o que Ele quiser e da maneira dEle e para a glória dEle. Tem coisas que só na eternidade nós vamos entender, só na eternidade. Então fica quieto, porque Deus está cuidando do seu Isaac. Fica quieto, porque Deus está cuidando daquilo que é teu. Mas o primeiro lugar da sua vida tem que ser dEle. Porque quando você sai do primeiro lugar da vida dEle, na sua vida, sabe o que acontece? Você perde autoridade. Porque tem muitas pessoas que, entre situações, que ficam sem autoridade espiritual. Muitas mulheres, muitos homens, a gente acompanha muito relacionamento, ficam sem autoridade, porque faz daquele relacionamento um Deus na sua vida. Não, Deus é o Senhor da sua história. E Ele vai fazer o melhor para você. O que não é dele, Ele vai despedaçar. Vai fazer ferida, mas depois Ele vai trazer cura se você permanecer na presença de Deus. Porque Israel não estava sendo curado nos dias de Osés, porque Israel estava rebelde. Israel queria estabelecer o seu próprio caminho. E todas as vezes que você estabelece o seu próprio caminho, Deus não opera. Já viu falar alguém para você que quando você coloca as suas mãos, Deus tira dele? Às vezes eu vi muitos profetas falar isso. Irmão, tira a sua mão, deixa que eu coloque a minha. Muitas vezes eu digo que faz esse tipo de oração. Eu estava tentando transformar pessoas. Você fala, tira a sua mão que eu vou entrar com a minha. Aí ele entrava e as coisas aconteciam. É difícil. Por isso que fala que Abraão foi difícil ir para Moriá e oferecer Isaac. É difícil oferecer Isaac. Não é fácil não. A dor é sacrifício, há sofrimento. Mas é melhor nas mãos de Deus do que na nossa mão. Porque Abraão sabia que Deus poderia até deixar Isaac morrer, mas tinha poder de trazer ele de volta. Tanto é que Abraão falou, nós vamos adorar e retornaremos. Abraão só tinha certeza que se Deus permitisse que ele oferecesse o filho dele em sacrifício no Moriá, Deus iria ressuscitá-lo. Mas ele entregou totalmente. Na hora que ele foi tentar fazer o sacrifício, o anjo bradou dos céus, não faça, porque eu conheço o teu coração. Agora eu vou trazer cura. Toma, o teu menino é teu. Você está entendendo? Quando você oferece o seu Isaac para Deus, Deus te dá ele de volta. Vai para Moriá. Quer conhecer o Senhor? Suba para o monte. Pega tudo necessário para o sacrifício. Pega o cutelo. Pega a lenha. A lenha é um símbolo da oração, irmãos. A irmã falou de oração aqui. Como precisamos orar, irmãos. Como precisamos buscar. Dezembro, Deus mandou eu fazer 4 dias, 3 dias em dezembro de jejum, mas nem sabia para quê. Hoje eu sei para que era. Para fortalecer. Estava lá trabalhando esses dias. Meu jejum. A pessoa lá, a gente trabalha com Marmitex. É o almoço, Carlos, vamos almoçar. Não, pode ficar quietinho, que hoje eu vou almoçar, não. Toda hora chamando, não vou. Hoje eu entendo para que era. Aqueles dias de jejum, é para passar esse processo doloroso. Você está entendendo? Então, muitas vezes, há processo na nossa vida, mas fica na presença. Porque agora você não entende nada, mas lá na frente você vai entender tudo, porque o teu Deus está no controle de tudo. Mas pega a lenha na sua vida. Sobe um monte. Porque, irmãos, oração não é fácil. Eu lembro quando minha mãe carregava feixe de lenha aqui, quando era criança. Não era fácil, não. Ela dava uns gravetinhos para me levar, que era pequenininho. Meu Deus, começava a pesar com o tempo. Ia ter que caminhar, era longe lá na serra que ela pegava, depois a gente ia vindo caminhando. Meu Deus, que dificuldade. Não gostava nem de ir com ela mais, de tão difícil que é. Trazer aquele feixe de lenha. Mas é isso que você tem que fazer, tem que subir um monte e buscar a presença de Deus.
A caminhada até o monte significa a constância na vida de oração. Precisamos ser constantes na oração. Precisamos buscar Deus com intensidade, se queremos ver o poder de Deus. Se queremos ver nossa família ser transformada, ser salva, precisamos começar a buscar Deus. Se queremos transformação na nossa vida, precisamos buscar Deus. O pastor busca, a pastora busca, mas nós também precisamos buscar. Cada um tem que ter o altar de adoração. Você tem que ter seu quarto secreto. Hoje em dia é muito difícil as pessoas terem quarto secreto. E é necessário termos, porque é assim que nós vencemos. Para conhecermos o Senhor, prosseguirmos a conhecer o Senhor, precisamos disso. Para nós suportarmos a ferida que Deus abre para nós buscarmos, precisamos aprender a orar. Eu lembro quando eu era adolescente, Deus mandou ficar jejuando, orando para minha família, muito tempo. Fiquei 9 meses orando, jejuando para Ele. Depois continuei orando por 7 anos. Depois Deus transformou toda a minha família, todos meus irmãos para a glória de Deus. Nenhum deles foi perdido para a glória do Senhor. Os que estão na glória estão descansando, aceitaram Jesus. Os que estão aqui estão na presença para a glória de Deus. E o último que faltava falar de aceitar Jesus, ontem falou para mim: meu irmão aceitou Jesus, eu quero Jesus também, e queria para ele também ir para a glória. O último que faltava. Você está entendendo? Que Deus sempre faz a obra dele quando você busca em oração. Já vi muitas coisas acontecerem, irmãos, em oração. Mas eu estou sentindo que hoje em dia estamos orando muito pouco. Preciso colocar mais lenha nessa fogueira, viu, irmãos? Precisamos fazer uma campanha e continuar campanha. Na casa do meu sogro tem uma oração toda segunda-feira ali no bairro onde nós moramos. Você vê a presença de Deus gloriosa, porque termina uma campanha e começa outra, termina uma campanha e começa outra, de oração, sem parar. Teve um rapaz ali que foi desenganado, foi curado para a glória de Deus. Porque quando tem a presença de oração, Deus desce e cumpre o propósito dele. Então não desista de orar. Mas eu não sei orar há muito tempo. Eu oro só 5 minutos, não tem problema. Eu comecei com 5 minutos. Irmãos. Quando eu era adolescente, eu orava só 5 minutos. Depois parava. Depois lia a Bíblia. 2 capítulos, mas todo dia, sem parar. Depois eu comecei a orar 20 minutos, aí foi indo. Chegou uma hora que eu saí do exército, fiquei tão alegre quando venci o exército. Foi a primeira vez que eu orei 3 horas na minha vida, foi quando eu saí do exército. Tão alegre, fiquei de ter vencido. Fiquei lá, dobrei o joelho e fiquei agradecendo a Deus por aquele ano que Deus tinha me dado. Porque a constância na presença faz você orar sempre. Vai chegar uma hora que você vai orar todo dia, toda hora, todo instante. De tanto que você tem comunhão com Deus. E esse é o projeto de Deus. Por isso que Paulo falou orar sem cessar. Porque nós só conseguimos crescer com vida de oração. Por isso estou dizendo para vocês aqui sobre o exemplo de Abraão, que era um homem que estava sempre na presença. Tinha um carvalho de morrer, que Abraão ficava lá, muitas vezes meditando. Aí o anjo do Senhor aproximava dele e falava para ele: olha, aquela cidade da Sodoma e Gomorra, eu vou destruir ela. Deus nunca faz nada sem falar antes para os profetas. Esse dia Deus falou comigo que ia descansar um dos meus irmãos, mas eu não sabia quem que era. Deus sempre fala antes de fazer, irmãos. Ele sempre fala. Ele sempre fala. Ele sempre fala com você antes de fazer alguma coisa. Só que para ele falar, você tem que estar debaixo do carvalho, de morrer como Abraão. Você tem que ter um lugar de intimidade e ficar na presença. Porque muitas vezes a correria da sua vida faz você sair da presença. Mas fica na presença. Nem que seja por 5 minutos. Se não consegue orar, vai adorar a Deus. Não consegue ler a Bíblia? Põe Bíblia em áudio. Tem celular hoje em dia. É uma maravilha usar isso para a glória de Deus. Põe o áudio lá. Um salmo, você começa a ouvir. Até que a palavra entre dentro do teu coração. Aí você vai começar a orar. A Bíblia fala que aquele que está triste, ore. Aquele que está alegre, cante. Então você está triste, começa a orar. Não tem força para orar, lê a Bíblia. A Bíblia vai vindo. Daqui a pouco você está louvando e glorificando o nome do Senhor, que vive para todos sempre. Olha que interessante que Oséias fala. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que está dizendo aqui? Vai ter um processo na sua vida. Como o processo de Israel. Que está chegando. O grande dia do milênio, que Deus é o restaurador de Israel. Existe um processo na sua vida.
mas de 2 dias significa quando Deus realiza todo o teu projeto, propósito na sua vida. Aí Ele vem com o poder da ressurreição. Irmão, se tem algum projeto na sua vida que morreu lá atrás, Deus vai ressuscitar. Porque o tempo da ressurreição está chegando. Só que nesse tempo de ressurreição que está chegando, você não pode sair da presença. Depois de 2 dias nos dará vida. O que Deus vai fazer com você? Ele vai começar a ministrar no seu coração mensagens proféticas, falando daquilo que Ele vai fazer na sua história. Se você tem um irmão, um pai, uma mãe, seja quem for, que está fora da presença, está com uma dificuldade, está nas drogas, está na bebida, Deus vai começar a dar palavras de vida para você ministrar para ele. Meu irmão Luiz Carlos, eu ministrei 1 ano, que ele seria um servo de Deus, depois ele converteu para a glória de Deus. Você está entendendo? Nós chegamos a hora que Deus vai começar a administrar para você vida. E do poder da vida vai trazer ressurreição. Então digo para você, não empresta os seus lábios para o diabo. Não amaldiçoa os seus filhos. Não amaldiçoa o seu salário. Não amaldiçoa o seu dia. Abençoa tudo que é teu. Você vai ver o que Deus vai fazer. Existe uma oração em Israel que eles fazem todos os dias. É uma oração de agradecimento ao grande Criador do universo, que dá alimento para todos os seres viventes. Todo dia. Você vê, por isso que o judeu é próspero. Porque ele conhece os princípios da palavra. E o que a Bíblia fala no Novo Testamento? Em tudo dai graças. Sabe por quê? Nos seus lábios tem poder criativo. O poder da vida de Deus está nos teus lábios. Então profetiza sobre a sua vida profissional, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre a sua vida interior, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre a casa do Senhor, que virá mais almas ainda em nome de Jesus. Profetiza restauração para cada família que entrar nesse lugar. Você vai ver o que vai acontecer. Nos dará vida através dos seus lábios. O que diz Deus ali em Gênesis? Haja luz e houve luz. Então Deus, a partir de hoje, vai começar a trazer luz sobre a sua existência. Para que você comece a entender o processo que Deus está na sua vida. Mas fica na presença. Não empreste seus lábios para Satanás. E se você por acaso ficou irado, sempre eu falo que a pastora Valnice falava, a segunda confissão anula a primeira. Você, porventura, ficou nervoso, falou algo para o seu filho, para a sua filha, ou para o seu cônjuge, destruindo a vida dele através de palavras, anula aquela palavra. Eu anulo essa palavra que eu falei, Senhor, em nome de Jesus. Minha família é abençoada em nome de Jesus. Porque na hora do nervoso, irmão, na hora da correria, você fala, irmãos. Pedro era assim, mas só que ele voltava. Opa, eu estou errado. Você está entendendo? Veja o que você fez. E anula, porque, irmãos, o poder da vida está nos seus lábios. Deus vai te dar vida através dos seus lábios, da sua obediência. Israel, por que Israel pereceu no deserto? Porque murmurava muito, irmãos. Deus mandava carne, estava com saudade das carnes do Egito. Mandava água, até da cebola do Egito, estava com saudade. Dos pepinos, e Deus estava mandando carne para eles. Não tinha satisfação. Aquela geração todinha de homens valentes, de 600 mil, morreu toda no deserto. Deserto significa processo de Deus. Eram 42 estações. E cada estação tem um significado. Eu sempre falo de uma estação que chama Dófica, onde que eles pararam. Essa estação é do transtorno. É quando tem uma morte, é quando tem uma perca grande, é quando você fica transtornado. Mas Deus está no processo e vai te levar para adiante se você não emprestar seus lábios para o diabo. Porque se murmurarmos, perece. Deus continua sendo Deus, mas você deixa de ser aquilo que Deus queria por causa de você. Era para aqueles 600 mil morrerem no deserto? Não era, irmãos. Era para ele prosseguir em conhecer o Senhor até alcançar todas as promessas que entrar em Canaã. Mas morreu todos. Só Josué e Caleb que não. Porque Josué e Caleb viram os gigantes e falaram, como Deus nos deu
vitória no Egito, Deus nos dará diante desses gigantes que são nada diante do Senhor. Olha só a palavra, e os outros não. Que nós somos como gafanhotinhos perto desses gigantes. Os outros espias falavam isso. Todos aqueles espias que falaram isso morreram. Você está entendendo? Não empreste os seus lábios para Satanás. Se você falou alguma coisa hoje contrária à sua vida, o propósito de Deus na sua vida, anula agora aí no seu coração, em nome de Jesus, e profere palavras de ordem, porque Deus está nesse lugar. Você está entendendo? O Senhor é soberano sobre a sua história. Há um Deus que está no governo da sua vida. Só que Ele coloca você no deserto para poder você crescer. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Prossigamos. Só que o processo é doloroso, irmãos. Por isso que Jesus fala que o caminho é estreito. São poucos que entram. São muitos chamados e poucos escolhidos. Por quê, irmãos? É doloroso. Estava orando para os irmãos na Venezuela, falando, Deus, não estou aguentando mais ver eles sofrer. Porque meus irmãos estavam apavorados ali na Venezuela, irmãos. Apavorados, pastores com medo. Tinha que ter Nicolás Maduro aqui e Jesus aqui, mas tinha que ter a foto do presidente ali. E eles ficavam com medo até de falar com os brasileiros acerca da situação. Pavor. Graças a Deus, agora parece que Deus está entrando lá. Eles estão mais calmos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Porque Deus sempre ouve a oração do seu povo. Como eu orei, muitos oraram para a glória de Deus. E Deus vai colocar em ordem até nossa nação também para a glória de Deus. Deus vai colocar tudo em ordem, porque Ele é o Senhor que governa, não é o homem. Ele que estabelece reis e tira reis. Se algum rei mau está na sua vida, Deus vai arrancá-lo, porque você é do Senhor. Há uma promessa na sua vida, e essa promessa não vai cair por terra, em nome de Jesus. Creia tão somente, mas fica na presença, não saia. Para a gente finalizar a série do crescimento, eu quero falar sobre a estação do Sinai, que fala de crescimento. A estação do Sinai, foi quase um ano. A estação do Sinai significa quando Moisés subiu e ficou 40 dias buscando a presença, até entender o propósito. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Moisés pensava que conhecia o Senhor, mas ali Deus começou a detalhar algumas coisas na sua vida. Por que eu estou parando aqui no Sinai? Porque tem pessoas aqui que Deus vai começar a chamar para mais perto, para intimidade. Porque o nosso Deus é um Deus de intimidade. E a busca que você está tendo no seu coração, ela vai aumentar. O Espírito Santo vai fazer como fez com Moisés. Sobe ao monte, sobe a minha presença. Sobe ao monte, Moisés, porque eu tenho algo para revelar. O seu rosto vai ser transfigurado com a minha presença, Moisés. Sobe. Fica ali. Sobe ao monte. Faça como Josué e Moisés sobe a presença. Porque agora é hora de desafio, viu, irmãos? Porque tem uma geração que ficou lá embaixo, na estação do Sinai, que falou, Moisés não vai voltar. Vamos fazer um bezerro de ouro. O diabo vai tentar você, para você fazer um bezerro de ouro na sua vida, para afrontar o teu Deus. O diabo vai dizer para você que ele que faz as coisas na sua vida, para afrontar o teu Deus. E é nessa hora, que é a hora de você continuar caminhando para Sinai. É nessa hora que Deus quer que você prossiga até que Deus revele o seu propósito para você. 40 dias fala de quando Deus cumpre o seu propósito. Com 40 anos, o sacerdote começava a ministrar diante do Senhor. Não era 40 dias. Não significa que Deus vai trazer uma maturidade para você ficar na presença e permanecer. Porque muitos vêm para a presença, sente aquela glória, depois caem da presença. Porque não passa um período buscando ao Senhor como Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto. Depois voltou 40 anos mais junto com Israel. Mas ele estava amadurecido para aquele processo. Tem processos que a igreja vai começar a passar daqui para frente. Hoje eu sonhei, irmãos, que o anticristo estava no governo das nações. E uma voz que eu ouvia, falava nessa madrugada,
que precisava unir as nações, precisa trazer paz para as nações. E quando conectava com aquela voz, irmãos, parecia que era a voz de Deus. Nós falamos, que paz para as nações não é de Deus. Quando eu falei assim, irmãos, aquele negócio veio com fúria para tentar me matar naquela revelação. Mas eu clamei o sangue de Jesus, acordei. Orei o Salmo 91 e dormi em paz para a glória dele. Então o espírito terrível do anticristo está operando aí para poder enganar a sua vida e a minha vida. Se você subir, você vai ter discernimento e vai ter autoridade. Porque vai vir um processo aí, irmãos, em que Deus vai purificar a igreja. Muitos que dizem que estão aí na mídia, estão famosos no meio gospel, Deus vai começar a desmascarar eles e mostrar que eles são. Para mostrar que existe um Deus que governa. Existe um Deus que não faz comércio com o nome dele. Existe um Deus ainda que tem zelo da sua casa e vai se manifestar. Mas nesse processo muitos vão se perder, irmãos. E é nessa hora que você tem que ficar na presença. É nessa hora que você tem que subir o monte com o seu cutelo. Cutelo fala da palavra de Deus. Quando vinha o sacerdote, abria o animal. O que significa isso? Ainda que doa o processo da palavra de Deus na sua vida, mas fica na presença. Ainda que seja doloroso o poder da palavra na sua vida, mas fica na presença. Ainda que o Senhor fale para você, perdoa aquele que fez-te mal, mas fica na presença e faça. Porque o cutelo é a palavra que entra, irmãos, e tira tudo para fora. Deus vai começar a tirar tudo para fora da minha e da sua vida, para estabelecer o projeto dele na sua história. Há um Deus que trabalha em tua vida. Há um Deus que vai chegar mais perto de ti nessa última hora. Há um Deus que vai começar a manifestar o seu projeto para a sua vida. E Deus está dizendo para você que nessa noite está disposto a buscar a minha presença, prosseguir e conhecer. Está disposto para que eu use o cutelo como o sacerdote usava para abrir e tirar todas as vísceras para fora antes de fazer o holocausto. Haverá um holocausto na sua vida. Haverá uma dor, mas dessa dor Deus trará o poder da ressurreição. Porque depois de 2 dias nos dará vida e nos ressuscitará. Eu quero dizer para você que tem projeto na sua vida, na sua história, que Deus vai começar a ressuscitar. Projetos que morreram 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, não interessa. Deus vai começar a colocar vida nesse projeto. Porque o propósito de Deus vai estabelecer na sua vida. E muitas vezes nós entramos em situações, na nossa família, entre situações que a gente não entende. Mas isso daí é para que nós sabermos que Deus vai se manifestar. Então é essa hora que é preciso continuar na presença. É nessa hora que é preciso buscar a presença. Porque através de você, Deus vai começar a trazer a sua família. Através de você, Deus vai começar a curar a sua família. Através de você, Deus vai mover em toda a família para a glória de Deus. Mas primeiro Deus quer trabalhar em nós, irmãos. Tem coisas que Deus não quer mudar na família, não quer mudar em nós primeiro. A gente não entende isso. Muda meu pai, meu irmão, meu filho. Não, Deus quer mudar é você e eu. Quando eu entro no processo, eu falo, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer mudar na minha vida? Porque a gente fica tão assim, envolvido com as coisas até de Deus, a gente esquece do projeto, do propósito, que é mais importante do que fazer. Ser é melhor do que fazer para Deus. Para você ser, tem que estar no processo. Fazer, todo mundo faz, irmãos. Até falo para as pessoas, usado por Deus até o diabo é. Tem pessoas que são usadas por Deus, mas, meu Deus, você vai conviver com ela. É uma amargura, meu Deus, é muito mau testemunho demais, que faz mal até para a gente ficar perto. E é usado por Deus, mas isso não é mais importante. O mais importante é ser como Jesus, manso e humilde de coração. Para encontrar descanso para a alma. Tem muito crente atribulado porque não tem descanso na alma, porque fala demais, briga demais. Isso é religiosidade, irmãos. Deus te chamou para intimidade. O povo de Israel queria adorar um bezerro de ouro porque era religioso.
Mas Moisés, na hora, queria intimidade, queria ir para o monte. Deus vai te chamar para o monte a partir de hoje, da revelação. Deus vai te chamar para mais perto. Está vendo os irmãos adorar a Deus aqui hoje, irmãos? Sempre Deus falava comigo acerca do louvor da metodista, tanto ali como aqui. Que Deus quer fazer coisas gloriosas, viu, irmãos? Através do seu louvor, da sua adoração. Deus quer quebrar cadeias. As pessoas vão passar aqui, irmãos, vão entrar na igreja na hora da adoração. E vão ser impactados com o poder da palavra. Porque a adoração prepara o ambiente para o Shekinah. Então continua no propósito, porque Deus vai te honrar. Porque não é fácil não, irmão. Uma vez eu entrei no louvor, Deus começou a dar canto espiritual para mim na hora do louvor. Meu Deus, que luta que eu passei. Até com música eu passei luta. Falei, meu Deus, o ministério do louvor não é brincadeira não. O músico queria tocar, na hora que Deus me dava o canto espiritual, ele ficava, não, Deus tem que dar para mim, não é para você. Deus dá para quem ele quiser. Não, é eu que tenho que ser usado, não é você. Aí parava de tocar e eu não sabia tocar. Falei, Jesus, e agora? Vou adorar sem músico mesmo. Mas você fala, como que passa dificuldade? Então, vocês são ministério de louvor, irmãos, não é fácil. Um pouquinho que eu fiquei, não foi fácil, não. Mas continua, porque Deus vai honrar a sua vida, viu? Vai ter Sambalate, Tobias, mas Deus vai fazer algo nesse lugar através do louvor. Deus vai destronar os poderes da escuridão que governam esse ambiente e vai trazer a glória para a libertação do traficante, do drogado, daquele que está em crise de depressão, nesse lugar para a glória de Deus. Porque existe um Deus que está no governo, irmãos, dessa casa de oração. Eu tenho orado ali na sede com os irmãos, com o pastor Camilo, nas terça-feira. Meu Deus, que coisa gloriosa. Deus tem muitas promessas que ainda não cumpriu nesse ministério e vai começar a cumprir agora. E Deus conta com você na presença. Deus conta com a sua vida na presença. Eu quero ajudar você agora em oração, irmãos. Coloque de pé, por favor. Vamos orar juntos.